Subindo de volta à colina, eventualmente vi um objeto azul e amarelo tremulando ao vento. Não sabia o que era, então continuei subindo. A mais de 8.848 metros, o Monte Everest reina como o pico mais alto da Terra. Sua majestosa beleza e desafio assustador atraíram inúmeros aventureiros para suas encostas geladas. Enquanto muitos conquistaram seu cume, para centenas, a montanha se tornou seu local de descanso final. Os alpinistas enfrentaram avalanches mortais, tempestades brutais e ar rarefeito em sua busca pelo topo. Mas agora, aqueles que conquistaram o Everest trazem de volta revelações surpreendentes. Prepare-se enquanto desvendamos as novas descobertas assustadoras no Monte Everest que estão preocupando os cientistas. Prepare-se para uma jornada arrepiante. Número 15. A terceira pessoa. Em 1933, o explorador britânico Frank Smith quase gravou seu nome na história como a primeira pessoa a alcançar o pico do Monte Everest. Enquanto todo o seu grupo de trekking voltou, oprimido pelos ventos ferozes, neve cortante e ar rarefeito da montanha, Smith continuou, chegando tantalizantemente perto do cume, a apenas 300 metros de distância. Mais tarde, Smith registrou uma experiência bizarra e intrigante em seu diário, conhecida como o Síndrome do Terceiro Homem. Smith descreveu um momento durante sua escalada solitária em que ele alcançou o bolso, pegou um pedaço de bolo de menta Kendall, quebrou ao meio e se virou para oferecer a outra metade a um companheiro. Foi então que ele percebeu que estava sozinho. Apesar de estar só, Smith sentiu uma presença inegável, como se uma segunda pessoa estivesse escalando ao seu lado. Esse senso de companhia foi tão forte que eliminou qualquer solidão que ele pudesse ter sentido de outra forma. Esse fenômeno também foi relatado por outros alpinistas. Em setembro de 1975, os montanhistas britânicos Dougal Aston e Doug Scott experimentaram um encontro semelhante e assustador. Após alcançar o cume do Everest no final do dia, eles foram forçados a passar a noite na perigosa Zona da Morte, presos em uma caverna de neve construída às pressas, com ar insuficiente, pouca comida e ficando sem butano para aquecer o abrigo. Sua situação era desesperadora. Em meio a essa provação que ameaçava suas vidas, ambos os alpinistas relataram sentir uma misteriosa terceira presença na caverna com eles. Essa presença, que nenhum dos dois poderia explicar, forneceu não apenas calor corporal essencial, mas também conselhos cruciais sobre como sobreviver à noite. Esse companheiro inexplicável parecia oferecer o suporte que eles desesperadamente precisavam. Tais experiências não são isoladas. Renomados alpinistas do Everest como Peter Hillary, Lincoln Hall e Reynold Messner também descreveram encontros com essa enigmática terceira presença durante suas escaladas. Número 14. Maurice Wilson. O Monte Everest sempre foi um imã para os ousados e destemidos, mas Maurice Wilson, um aventureiro inglês da década de 1930, destaca-se como uma de suas figuras mais enigmáticas. Em 1933, Wilson elaborou um plano audacioso. Ele voaria um avião Gipsy Moth até as encostas do norte do Everest, aterrissaria e então escalaria até o cume sozinho. Sua preparação incluiu caminhadas na Grã-Bretanha e aprender a voar, seguido por um inverno em Darjeeling, onde se envolveu em práticas de jejum e oração que ele acreditava que o capacitariam a conquistar o pico mais alto do mundo. A missão de Wilson no Everest foi alimentada por mais do que apenas aventura. Ele a via como um meio de promover suas crenças de que jejum e fé poderiam curar males globais. Apesar de sua experiência mínima tanto em montanhismo quanto em aviação, ele conseguiu voar da Grã-Bretanha para a Índia, entrar clandestinamente no Tibete e ascender a uma altura impressionante de 6.920 metros no Everest. Tragicamente, Wilson não sobreviveu à sua tentativa ousada. Uma expedição britânica descobriu seus restos mortais no ano seguinte, com sua última entrada no diário datada de 30 de maio. Houve uma alegação intrigante de que ele foi encontrado vestido com lingerie feminina, embora esse detalhe permaneça não confirmado, adicionando ainda mais ao mistério. Em 1960, uma equipe chinesa descobriu um sapato de salto alto feminino perto de onde o corpo de Wilson foi encontrado, reforçando as revelações póstumas de que ele havia trabalhado em uma loja de roupas femininas na Nova Zelândia e adotado o crossdressing. Esses detalhes pintaram o quadro de um homem preso na mania do Everest, uma fixação que acabou levando à sua morte. Em 2003, Thomas Noy especulou que Wilson poderia ter realmente alcançado o cume antes de perecer durante a descida. O ceticismo persiste quanto à probabilidade de um alpinista tão inexperiente ter conseguido esse feito sem ajuda. Até hoje,
Se Maurice Wilson realmente alcançou o cume do Everest e a verdadeira extensão de suas motivações permanecem envoltos em mistério, tornando sua história um capítulo cativante na lenda do Everest. Número 13. Fantasmas do Everest. O Monte Everest, um lugar tão assombroso quanto majestoso, não é conhecido apenas por suas alturas impressionantes, mas também por seus encontros misteriosos e sobrenaturais. Entre esses fenômenos assustadores, avistamentos de fantasmas e outros eventos inexplicáveis frequentemente permeiam o ar rarefeito do pico mais alto do mundo. Um alpinista que tem experiência de primeira mão com esses fenômenos sobrenaturais é Pemba Dorje Sherpa. Pemba Dorje é uma figura celebrada na comunidade de escalada por duas razões. Em 21 de maio de 2004, ele alcançou um feito notável ao escalar o Everest em um tempo recorde de 8 horas e 10 minutos. Foi o que aconteceu 3 dias depois, em 24 de maio, que acrescentou um capítulo assustador à sua carreira de alpinismo. Enquanto se aproximava do cume pelo South Col, Dorje encontrou uma cena saída diretamente do pior pesadelo de um alpinista. Um grupo de alpinistas falecidos, seus corpos assustadoramente preservados na vasta extensão gelada. Quando Dorje parou perto de um monte de rochas, ele experimentou o que descreveu como um encontro sobrenatural. Em um relato arrepiante dos eventos, Dorje afirmou que quando ele parou próximo a um monte de rochas, ele viu alguns espíritos na forma de sombras negras vindo em sua direção, estendendo as mãos e pedindo algo para comer. Ele acreditava que essas aparições eram os espíritos de alpinistas que haviam tragicamente perdido suas vidas no Everest. A montanha ainda guarda os corpos de muitos que pereceram, incluindo um alpinista que permanece suspenso eternamente, pendurado por uma corda após uma queda acidental. Segundo a crença de Dorje, os fantasmas do Everest são espíritos inquietos, presos à montanha até que seus corpos possam ser devidamente enterrados. Dadas as dificuldades logísticas e as condições perigosas acima de 8.000 metros, onde muitos desses corpos estão localizados, parece improvável que o Everest se livre de seus residentes espectrais tão cedo. Número 12. George Mallory e Andrew Irvine. Em 1953, Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay ficaram famosos por serem os primeiros a chegar ao cume do Monte Everest. Essa conquista foi recebida com ceticismo devido a uma expedição anterior em 1924, envolvendo George Mallory e seu companheiro Sandy Irvine. Esses dois alpinistas ingleses foram observados pela última vez como pequenas figuras agarradas à imponente crista nordeste do Everest, a apenas 200 a 300 metros do cume. Infelizmente, eles nunca retornaram, gerando quase um século de especulação sobre se foram os verdadeiros pioneiros a alcançar o ponto mais alto do mundo. George Mallory era um alpinista experiente que já havia participado de 2 expedições ao Everest até 1924. Sua primeira jornada ao Himalaia foi com a Expedição de Reconhecimento Britânica de 1921, organizada pelo Comitê do Monte Everest e liderada por Charles Howard Bury. Essa missão preliminar foi crucial pois mapeou a região ao redor do Everest em detalhes pela primeira vez. Alpinistas experientes como Alexander Kellas e Harold Haebur faziam parte da equipe. Tragicamente, Kellas sofreu um ataque cardíaco fatal durante a caminhada e Haebur adoeceu e teve que se retirar, deixando Mallory como o principal alpinista. Em seu papel, Mallory explorou rotas potenciais para o cume, colaborando com uma equipe de Sherpas. Ele é acreditado como provavelmente o primeiro europeu a contemplar o Western CWM, na base da formidável Face de Lhotse. Sua equipe também abriu um caminho através da geleira Rongbuk até a base da Face Norte. Inicialmente, Mallory relutou em usar garrafas de oxigênio, sentindo que isso prejudicava a pureza do esporte. Em sua terceira expedição, ele aceitou que as duras condições do Everest exigiam tais ajudas artificiais. Para o que seria sua tentativa final, Mallory se juntou a Sandy Irvine, conhecido por suas robustas habilidades técnicas com aparelhos de oxigênio e força física impressionante. Guiados por Noel Odell, eles fizeram uma rápida ascensão pelos acampamentos. Durante a escalada, Odell, que observava de uma distância, se viu preso em uma tempestade de neve. À medida que as condições pioraram, ele tentou chamar Mallory e Irvine, na esperança de guiá-los de volta em segurança. Quando a neve diminuiu, Odell e 2 carregadores retomaram a busca, mas não encontraram nenhum vestígio dos alpinistas. O mistério persistiu até 1999, quando uma expedição liderada por Conrad Anker localizou os restos congelados de Mallory. Infelizmente, sua câmera, que poderia ter confirmado seu sucesso, não foi encontrada. Decepcionantemente, nenhuma evidência definitiva emergiu da descoberta, mas uma pista intrigante acrescentou à lenda.
Mallory havia prometido colocar uma fotografia de sua esposa no cume, uma foto que ele carregou durante toda a expedição. Essa fotografia estava ausente de seus pertences quando seu corpo foi encontrado. Embora não seja conclusivo, esse detalhe sugere que Mallory pode ter alcançado o cume, deixando em aberto a possibilidade de que ele e Irvine poderiam ter sido os verdadeiros primeiros a alcançar o cume do Monte Everest. Número 11. Botas verdes. Retirar corpos mortos do Monte Everest é uma tarefa hercúlea repleta de perigos devido às condições climáticas implacáveis da montanha. Esses corpos, frequentemente deixados onde caíram, servem como marcos sombrios para outros alpinistas. Um dos mais assombrosos desses marcos é conhecido como Botas Verdes. Botas Verdes é o apelido dado ao corpo de um alpinista indiano chamado Tsevan Paljor, que tragicamente pereceu durante uma expedição devido à visibilidade zero e uma severa nevasca. Seu corpo permanece congelado perto de uma caverna, distinguido por suas botas verdes brilhantes, tornando seu local de descanso final um ponto de referência bem conhecido na montanha. Esse local é agora infamemente conhecido como Caverna das Botas Verdes. À medida que os alpinistas passam pelas Botas Verdes, são lembrados de que estão entrando na notória Zona da Morte do Everest, uma área infame por suas condições perigosas e que possui apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. Esta zona já ceifou muitas vidas, servindo como um lembrete constante e sóbrio da natureza brutal e implacável da montanha. O que torna a história das Botas Verdes ainda mais comovente é que Tsevan Paljor era membro da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana, uma unidade bem acostumada a condições climáticas severas. Apesar de sua experiência e treinamento, ele não pôde sobreviver aos elementos mortais da montanha. Seu corpo permanece como um aviso solene para todos que tentam a escalada, de que até os alpinistas mais preparados e experientes estão à mercê dos caprichos traiçoeiros do Everest. Número 10. OVNI acima do Monte Everest. Em 2012, o alpinista e cineasta David Breachiars alcançou um feito monumental ao criar uma foto impressionante de 2 bilhões de pixels da cordilheira do Monte Everest. Esta imagem intricada, composta por 477 fotografias meticulosamente costuradas, capturou a montanha mais alta do mundo em detalhes impressionantes, desde o acampamento base até os céus acima. Não foi apenas a montanha que chamou a atenção dos espectadores em todo o mundo, mas algo inexplicavelmente mais misterioso. Observadores de olhos atentos foram rápidos em notar uma curiosa forma negra pairando no céu acima do Himalaia. Eles filmaram isso no Monte Everest e é de arrepiar. A silhueta assustadora, visível no mosaico de alta definição, provocou intenso debate e fascinação. Muitos entusiastas e observadores de OVNIs afirmaram que não poderia ser um drone devido à sua altitude e forma distinta, especulando que era uma nave alienígena. Essa alegação ganhou força à medida que a filmagem foi analisada por vários observadores do céu, alimentando a intriga. O UFO Today, um grupo dedicado ao estudo de objetos voadores não identificados, investigou a imagem. Eles sugeriram que a área ao redor do local fotografado é rumorada por abrigar bases subterrâneas secretas, semelhantes à Área 51, conhecida por sua associação com teorias extraterrestres. Além disso, a revelação de arquivos desclassificados no ano passado adicionou ao mistério, divulgando que houve 7 avistamentos de OVNIs na área desde 1968. Esses avistamentos ocorreram perto da área fronteiriça virtualmente inacessível entre a Índia e a China, conhecida como Aksai-Chin. Essa combinação de fotografia de alta resolução e fenômenos aéreos inexplicáveis capturou a imaginação de entusiastas de OVNIs e céticos. A possibilidade de vida alienígena ou bases militares ultrassecretas perto do Everest adiciona uma camada emocionante de mistério ao já cativante encanto do pico mais alto da Terra. Número 9. Expedição russa. Em 1952, um ano antes da histórica ascensão de Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay, houve rumores sobre uma expedição russa tentando conquistar o Monte Everest via Rota Norte no Tibete. Relatos da época estavam cheios de histórias de grandes ambições, incluindo planos de colocar estátuas de Lenin e Stalin no cume, um gesto simbólico de altíssima ordem. Esta equipe de alpinistas otimistas estabeleceu seu acampamento final a uma impressionante altitude de 8.000 metros, 26.200 pés, prontos para tentar o cume. A trama se complica quando eles subsequentemente desapareceram sem deixar rastro, deixando para trás um mistério tão denso quanto o ar da montanha. Complicando ainda mais a história, relatos oficiais soviéticos negam que a expedição de 1952 tenha ocorrido. Apesar disso, um artigo de Yevgeny Hitler no Alpine Journal, no final daquele ano, afirmou que uma equipe de 35 pessoas havia de fato tentado a rota da crista nordeste.
Esta contradição entre os relatos e as negações soviéticas adiciona uma camada de intriga. Nenhum registro substancial ou mesmo os nomes dos membros da equipe surgiram, exceto por esporádicos recortes de jornais, como um do Sydney Morning Herald, que especulava sobre o destino da equipe na montanha. Anos depois, uma descoberta arrepiante parecia estar pronta para desvendar o mistério. Corpos foram encontrados em uma tenda no alto da montanha. Por um momento, parecia que os restos mortais da expedição russa de 1952 poderiam ter sido recuperados, potencialmente oferecendo um desfecho para este caso frio. Logo foi determinado que esses não eram os corpos dos alpinistas desaparecidos. Esta revelação apenas aprofundou o enigma em torno do destino da expedição de 1952. Número 8. O Yeti, muitas vezes chamado de Abominável Homem das Neves, é uma criatura lendária supostamente habitando as regiões montanhosas da Ásia. Este misterioso ser bípede é relatado tanto acima quanto abaixo da linha de neve do Himalaia, deixando rastros na neve que despertaram curiosidade e inúmeras expedições. Apesar de buscas minuciosas nas áreas remotas da Rússia, China e Nepal, a existência do Yeti permanece um mistério tentador. Descrito como musculoso, o Yeti é coberto por pelos cinza escuros ou marrom avermelhados, e seu peso é estimado entre 90 e 181 quilos. Com cerca de 6 pés de altura, é um pouco mais baixo que o pé grande da América do Norte. Os relatos do Yeti variam, com muitos relatos iniciais surgindo da região do Everest, baseados no folclore das tribos locais nepalesas e tibetanas. Essas histórias descrevem uma criatura robusta e noturna vivendo entre eles, contribuindo para o rico tecido da mitologia regional. Em tempos mais recentes, várias peças de evidência alimentaram o interesse contínuo e o debate. Durante a expedição de Eric Shipton ao Everest em 1951, pegadas enormes foram descobertas a 6.000 metros, capturando a atenção global. Outra evidência intrigante inclui um suposto escalpo de Yeti guardado no monastério de Kunjun, no lado sul do Everest. Em 2009, o aventureiro Joshua Gates e sua equipe do programa Destination Truth coletaram amostras de pelos de uma série de pegadas grandes, medindo 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura. A análise forense dessas amostras revelou uma sequência de DNA desconhecida, adicionando uma camada de intriga científica à lenda do Yeti. Apesar dessas descobertas intrigantes, o Yeti permanece tão elusivo como sempre. Como o pé grande ou o monstro do Lago Ness, provas concretas de sua existência são escassas, mas para muitos entusiastas, a falta de evidências definitivas não desacredita a existência do Yeti. Pelo contrário, destaca o caráter recluso e raro da criatura. Número 7. Ataque dos Sherpas. No imprevisível mundo da escalada no Monte Everest, o alpinista britânico John Griffith e seus 2 companheiros enfrentaram uma situação além dos perigos comuns de congelamento e avalanches. Eles encontraram o que só poderia ser descrito como uma turba furiosa de Sherpas, levando a uma fuga angustiante de um confronto que temiam ser letal. O incidente ocorreu enquanto Griffith e sua equipe estavam subindo o Everest. Falando de Lukla, a cidade que serve como porta de entrada para a região do Everest, Griffith relatou ao The Guardian os momentos intensos quando até 100 Sherpas se aproximaram deles de maneira confrontadora. A disputa originou-se de algo que Griffith pensou ser apenas uma discussão verbal mais acima na montanha. A situação escalou rapidamente quando os Sherpas, com os rostos cobertos por lenços, apareceram na crista acima de seu acampamento e começaram a pegar pedras. Como Griffith descreveu vividamente a cena, os Sherpas surgiram na crista e houve uma sensação imediata de perigo. Nenhuma palavra ou negociação poderia dissuadi-los. Foi nesse momento que Griffith e seus companheiros realmente se sentiram ameaçados, acreditando que seriam apedrejados. Houve um período de 50 minutos em que todos pensávamos que seríamos apedrejados até a morte, disse Griffith, ainda perplexo com a intensidade da agressão. A situação foi resolvida graças à coragem de meia dúzia de alpinistas no acampamento 2, incluindo a alpinista americana Melissa Arno, a única mulher a ter escalado o Everest 4 vezes. Número 6. Os 4 desconhecidos. Em 22 de maio de 2017, uma descoberta surpreendente foi feita no acampamento 4, no Monte Everest. Dentro de uma tenda, os corpos de 4 alpinistas foram encontrados, uma revelação que rapidamente reverberou até o campo base do Everest. Esta descoberta sinistra ocorreu quando uma equipe inicialmente enviada para recuperar os restos de um alpinista eslovaco que havia tragicamente sucumbido à doença da altitude 3 dias antes, se deparou com os alpinistas não identificados.
O que aprofundou o mistério foi a realização de que nenhuma agência de escalada operando na montanha estava relatando alpinistas desaparecidos, nem havia alpinistas não contabilizados. Este cenário enigmático chamou a atenção de veículos de mídia ao redor do mundo, colocando a história em destaque internacional. O Ministério do Turismo nepalês inicialmente especulou que os corpos poderiam pertencer a alpinistas de uma das expedições do ano anterior. Essa teoria rapidamente desmoronou quando verificações confirmaram que nenhum alpinista das temporadas anteriores estava não reportado. Número 5. Lixo humano massivo. O Monte Everest é conhecido por sua beleza deslumbrante e altitudes majestosas, mas por baixo de sua fachada nevosa existe um segredo sujo. Este pico icônico está atormentado por um problema massivo de lixo, e está se tornando uma ameaça séria tanto para o meio ambiente quanto para a saúde daqueles que se aventuram a escalar. Anualmente, milhares de aventureiros se dirigem ao Everest, ansiosos para conquistar seu cume, mas deixam para trás mais do que apenas suas pegadas. Eles também produzem impressionantes 5.443 quilos de lixo humano, que não tem para onde ir, a não ser descer a montanha. A falta de métodos adequados de disposição de resíduos no Everest significa que esse lixo frequentemente acaba em valas abertas, aterros improvisados ou simplesmente espalhado pela paisagem. A maioria dos alpinistas reluta em carregar seu lixo de volta, e sem banheiros ou instalações de saneamento ao longo da rota, o problema só piora. O lixo contamina fontes de água e solo, representando um risco significativo à saúde de quem bebe a água poluída, mesmo antes de chegar ao campo base. As comunidades locais nos vilarejos mais baixos, que recebem esses turistas, também sofrem com os efeitos da gestão inadequada de resíduos, pois não têm a infraestrutura e os recursos para lidar com o volume de lixo deixado pelos alpinistas. Como resultado, o Monte Everest está lentamente se transformando em um grande lixão, o que não apenas desgasta a beleza natural da região, mas também ameaça sua biodiversidade. Número 4. Sons estranhos. O Monte Everest é envolto em inúmeros contos de mistério e perigo, mas uma das histórias mais assustadoras envolve os sons aterradores que assombram os alpinistas durante a noite. Quando o sol se põe abaixo do horizonte, a montanha se transforma em um reino de pesadelos. Um barulho alto e horrível reverbera pelos vales, dando a impressão sinistra de que o próprio Everest está vivo e cheio de raiva. Mas qual poderia ser a origem deste som aterrador? Dave Young, um alpinista experiente que já escalou o Everest 15 vezes, foi um dos primeiros a relatar este fenômeno inquietante. Ele descreveu ter testemunhado grandes pedaços de neve e gelo despencando das picos, caindo violentamente no chão abaixo. O som era tão avassalador que o privou de sono, deixando-o a ponderar sobre o caos que se desenrolava ao seu redor. O mistério desses sons aterradores foi finalmente desvendado pelos cientistas. Eles descobriram que o barulho ensurdecedor é causado pelas mudanças rápidas de temperatura nos Himalaias. Quando o sol se põe, a queda de temperatura faz com que os glaciares ao redor do Everest se racham e se desintegrem. À medida que o gelo se estilhaça e cai de grandes alturas, cria uma cacofonia que faz a terra tremer. Os glaciares derretendo e os sons resultantes são presságios de mudanças climáticas que afetam os Himalaias. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Escalar o Monte Everest apresenta um desafio formidável, destacado pelas condições severas que aguardam aqueles suficientemente corajosos para tentar. Frio extremo, clima imprevisível e o risco de avalanches formam um cenário para uma das aventuras mais perigosas do mundo. Acima de 8.000 metros, encontra-se a Zona da Morte, onde o ar se torna rarefeito e os resgates se tornam quase impossíveis. Até hoje, mais de 300 aventureiros corajosos perderam suas vidas nestas encostas traiçoeiras, e cerca de 200 corpos permanecem na montanha. Sua recuperação é considerada muito perigosa e cara para ser realizada. Esta imagem é um instantâneo de um vídeo filmado no Monte Everest e é impressionante. Ela revela uma cena arrepiante. Corpos congelados de alpinistas do passado margeiam o caminho até o cume. Esses sentinelas silenciosos são um lembrete sombrio da implacabilidade da montanha e do alto preço pago por muitos em sua busca para alcançar o ponto mais alto da Terra. Esta visualização poderosa serve não apenas como um tributo àqueles que pereceram, mas também como um aviso solene àqueles que podem seguir seus passos. Você consideraria escalar o Monte Everest, sabendo dos riscos envolvidos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Número 3. Crescimento de arbustos e gramíneas. O Monte Everest e a região mais ampla do Himalaia, conhecidos por suas paisagens áridas e geladas, estão passando por uma transformação surpreendente que alerta os cientistas.
Esta área, uma das regiões que mais aquecem no planeta, está testemunhando um crescimento inesperado de arbustos e gramíneas. Utilizando dados de satélite, pesquisadores observaram um aumento notável na vegetação na zona subnival, a zona mais alta onde a vida vegetal pode crescer, consistindo de gramíneas e arbustos anões entremeados com neve sazonal. Este ecossistema emergente pode desempenhar um papel crucial na hidrologia da região, cobrindo uma área de 5 a 15 vezes maior que a dos glaciares e campos de neve permanentes. Através da análise de imagens capturadas pelos satélites da NASA, de 1993 a 2018, pesquisadores da Universidade de Exeter acompanharam a disseminação dessa vegetação em várias faixas de elevação, que variam de 4.150 a 6.000 metros acima do nível do mar. A taxa alarmante com que os glaciares do Himalaia estão derretendo, tendo dobrado desde o início do século, agrava a urgência dessas descobertas. Nas últimas 4 décadas, mais de um quarto de todo o gelo na região desapareceu. Esta rápida mudança ambiental sugere que os ecossistemas são extremamente suscetíveis a mudanças induzidas pelo clima na vegetação. O crescimento desses arbustos e gramíneas não é apenas uma mudança menor. Sinaliza transformações ecológicas significativas que carregam profundas implicações, afetando potencialmente milhões de pessoas que dependem do Himalaia para a água e estabilidade climática. Número 2. Fósseis marinhos. Altos acima das nuvens no pico imponente do Monte Everest, encontra-se uma pista surpreendente sobre o passado antigo da montanha: fósseis marinhos. Esses vestígios de vida marinha antiga contam uma história fascinante sobre a montanha mais alta do mundo, uma história que começa há mais de 200 milhões de anos. Outrora, a área que hoje é o Monte Everest fazia parte de uma grande massa terrestre perto do que agora é o Oceano Índico. Essa massa terrestre se separou e começou uma lenta colisão com as placas tectônicas da Ásia. Este monumental evento geológico não apenas criou a cordilheira do Himalaia, mas também formou um mar raso rico em vida marinha. Com o passar dos séculos, os ossos das criaturas que viviam nesse mar assentaram-se no leito marinho, transformando-se em depósitos de calcário repletos de fósseis. As forças implacáveis das placas tectônicas da Terra empurraram essas camadas de calcário para cima, elevando-as ao ar e formando o que agora conhecemos como Monte Everest. Esses fósseis foram oficialmente notados por exploradores pela primeira vez em 1915, e desde então têm despertado a imaginação de cientistas e aventureiros. Algumas pessoas veem esses fósseis marinhos como evidência do dilúvio bíblico descrito no livro do Gênesis, enquanto outros os veem como prova da teoria científica das placas tectônicas, que explica como os continentes e montanhas mudaram e se transformaram ao longo de milhões de anos. A NASA e muitos cientistas apoiam a teoria das placas tectônicas. Número 1. Vida selvagem. Quando se pensa no Everest, a vida selvagem pode não ser a primeira coisa que vem à mente. Há uma revelação surpreendente. A vida floresce mesmo nas condições extremas do pico mais alto do mundo. Apesar do clima severo e das altitudes vertiginosas, o Everest é lar de uma série de criaturas resilientes que prosperam a mais de 8.848 metros de altura. Um dos habitantes mais notáveis é a aranha saltadora do Himalaia. Essas pequenas e tenazes criaturas adaptaram-se para sobreviver no ar rarefeito e nas temperaturas congelantes. Em 1924, uma expedição britânica fez uma descoberta intrigante de espécimes únicos de gafanhotos encontrados apenas no Everest. Mas a vida selvagem no Everest não se limita aos insetos. O elusivo leopardo das neves patrulha as encostas mais altas, um símbolo do espírito indomável da montanha. O tar do Himalaia, um robusto mamífero de chifres, navega habilmente pelos penhascos rochosos, enquanto o urso negro do Himalaia percorre as florestas na base da montanha, muitas vezes compartilhando seu habitat com o tar. Ainda mais surpreendente é a presença do raro panda vermelho. Embora evite o pico gelado da montanha, essa criatura, que se assemelha a um binturong, próspera em altitudes mais baixas, adicionando à tapeçaria diversificada da vida selvagem do Everest. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.